vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Hoje, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui, hoje para meditarmos na Escola Pastoral Catequética, Sede da Sabedoria, sobre hoje, o Todo-Poderoso, continuando ainda, o nosso primeiro artigo do Credo, Se você bem se recorda, você sabe que o Credo Apostólico que nós estamos estudando, ele tem 12 artigos, não é? E nós estamos vendo o primeiro artigo até então. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa é a realidade que nós estamos estudando nesses dias, nestas aulas, com estas aulas, inclusive, nós estamos evidenciando esta condição. Então, nós já estudamos aquela primeira parte desse primeiro artigo, que corresponde ao creio em Deus, Falamos também sobre o Pai e, na ocasião, aproveitamos para falar sobre o mistério da Santíssima Trindade, conforme o Catecismo da Igreja Católica vai nos propondo, E hoje nós vamos trabalhar um pouco a respeito desta atribuição, digamos assim, de Deus, vamos dizer assim, especialmente quando a gente fala da pessoa do Pai, de que ele é todo-poderoso, é uma atribuição divina. Hoje nós vamos estar meditando um pouco nesta condição. Outra atribuição divina que vamos meditar hoje é da atribuição de que ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso e é também o Criador. Então, são duas realidades que nós vamos estar meditando hoje. Você pode tomar o seu catecismo a partir do número 268. Vamos rezar logo no começo, Pedir para que Deus realmente nos ilumine a vontade, a inteligência, nos fortaleça, nos fortifique, possa realizar justamente em nós esta característica mesmo de procurar perseverar no estudo, perseverar nas coisas de Deus, Que a formação que nós estamos vivendo hoje, as formações que vocês estão trabalhando ao longo deste curso, possam de fato serem bastante edificantes e fazer o vosso coração mudar de vida, realizar uma verdadeira metanoia, ou metanoia, que é esta mudança de rota, mudança de direção, uma conversão efetiva a Deus para que nós possamos efetivamente crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso peçamos que Deus venha em nosso auxílio e em nosso socorro com a sua providência, com todos os seus atributos. Ele que é o Todo-Poderoso, Ele que é o Criador de todas as coisas, Ele que tem toda a criação foi para a sua glória. Então nós possamos efetivamente buscar cada vez mais o conhecimento, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de nosso Deus que se revela com tanto amor, com tanta compaixão, com tanta misericórdia. Rezemos então. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje, então, começamos, falar um pouco deste parágrafo 3 do artigo 1º do Credo que nós estamos estudando, Lembra quando nós falávamos na aula passada, Nós falávamos justamente na realidade de Deus enquanto Pai, Enquanto aquele que é, como nós já mencionamos em outros momentos, O inefável, o infalável. E na aula passada falávamos justamente sobre esta realidade. Deus é Pai. E na ocasião, por ocasião desta condição, nós também falamos um pouco da realidade de sua revelação enquanto Trindade e, por conseguinte, tanto mostrando a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito. Fizemos, inclusive, algumas alocuções com relação ao Concílio de Niceia, ao Concílio de Constantinopla, Dois concílios que lidavam muito com a definição dos dogmas trinitários, que nós podemos perceber e evidenciar dentro desta
condição. E hoje nós estaremos falando, comentando, mencionando um pouquinho a respeito de um atributo mesmo da divindade, a condição de Deus, que é o Todo-Poderoso, né? A sua onipotência, que vai gerar para nós, né? Para nós é gerada uma série de questionamentos, de perguntas, inclusive. Esse atributo já gera em nós uma série de questionamentos, né? Diante da onipotência divina. Então você pode notar aqui, inclusive, como o próprio credo mesmo vai dizer, que de todos os atributos divinos, né? O próprio catecismo vai falar, a questão da onipotência de Deus, né? É o único mencionado de forma expressa no credo, né? Outros atributos, como por exemplo a questão da onisciência de Deus, Deus que tudo sabe, que tem uma sapiência, digamos assim, ilimitada, né? E sabe todas as coisas, como também toda a condição e a realidade da sua onipresença, né? Mas a onipotência é o único atributo que podemos evidenciar destes que se encontra no símbolo, né? Confessá-la, como diz o número 268, é de grande importância para a nossa vida. E é muito importante mesmo que nós possamos confessar, por fé católica, né, que Deus é todo-poderoso. Todo-poderoso. Independente das circunstâncias, independente das realidades que você viva, é preciso que confessemos a onipotência divina, né? Diz mais aqui, neste número 268, nós cremos que ela é universal. Pois Deus, que criou tudo, governa tudo e pode tudo, é também de amor, pois Deus é nosso Pai. É uma realidade também misteriosa, pois somente a fé pode discerni-la quando a onipotência divina se manifesta na fraqueza. Eu acho essa passagem que você encontra lá na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, verso 9, eu acho que essa passagem ela é bem interessante, chamativa, extraordinária, né? A onipotência de Deus também se revela na fraqueza. Quando sou fraco, aí sim é que sou forte, vai dizer São Paulo aos Coríntios. Então você vai observar justamente esta condição. Então, algumas realidades deste atributo. Ela é universal, porque Deus cria tudo, né? Se você for evidenciar. Também podemos notar que ela é misteriosa e também podemos perceber que ela se manifesta na fraqueza, conforme notamos aqui. Até porque Deus cria por amor, né? E se notarmos no número 269, ele faz tudo o que quer, já vai dizer o Salmo 115. Deus faz tudo o que quer. Então ele cria até mesmo todas as coisas livremente. Cria não para aumentar sua glória, não para que ele está se sentindo sozinho ou solitário, não porque ele tem carência de algo, não, Deus se basta a si mesmo, não é verdade? É o único necessário, podemos assim perceber. Então ele não cria por causa dessas realidades, ele cria simplesmente porque ele quer criar, né? Ele cria para manifestar a sua glória, como diz o próprio catecismo da igreja. Mas note o que ele vai dizer, inclusive, aqui no número 269. As Sagradas Escrituras professam reiteradas vezes o poder universal de Deus. Ele é chamado poderoso de Jacó, o Senhor dos exércitos, o forte, o valente. Se Deus é todo-poderoso no céu e na terra, é porque os fez. Por isso nada lhe é impossível, e ele dispõe à vontade de sua obra. Perceba bem, nada para Deus é impossível. Ele é o Senhor do universo, cuja ordem estabeleceu. Ordem esta que ele permanece inteiramente submissa e disponível. É interessante notarmos essa realidade, porque muitas vezes, e ainda podemos perceber, diante de questões, digamos assim, da modernidade, né? Diante do ateísmo que vem imperando em tantos lugares, em tantos meios, e diante de tantos questionamentos, disse que Deus é onipotente, mas assim, existem aquelas perguntas capciosas que são feitas, né? Aquelas falácias, aquelas perguntas falaciosas que muitas vezes são feitas. Ele é onipotente, mas será que Deus pode criar algo que ele não possa fazer? Por exemplo, Deus pode criar uma pedra que ele não possa remover? Porque, perceba que pergunta é esta, né? Uma pessoa que faz uma pergunta dessa, qualquer resposta que você dê está errada, né?
Qualquer resposta que você dê para essa pergunta ataca a onipotência de Deus. Entende? Se você diz que Deus pode fazer tudo, ele pode criar uma pedra que ele não pode remover, então você está dizendo que ele vai criar uma coisa que ele não vai poder fazer. Né? Ou seja, vai derrubar a realidade da sua onipotência. E se você disser que ele não pode fazer isso, então ele não pode fazer tudo, ou seja, derruba também a ideia de onipotência. Então você percebe que existem algumas perguntas que são meio capciosas, né? Como, por exemplo, Deus é onipotente, ele pode fazer com que 2 mais 2 seja igual a 5? Obviamente que não, né? Isso Deus não pode fazer, mas não é porque ele não possa, é porque não é uma possibilidade. Não é possível que 2 mais 2 seja 5, né? Então Deus pode todas as coisas dentro das possibilidades lógicas, entende? Dentro daquilo que foi planejado e ordenado segundo o seu beneplácito, podemos assim perceber. Então perceba essa condição, né? Não é uma realidade infantilizante de se perguntar se Deus pode fazer tudo e de modo a criar uma nova realidade, como se fosse possível criar uma nova realidade. Ele pode fazer tudo dentro das questões possíveis. Entende? Existem certas possibilidades. Deus pode, por exemplo, fazer um animal que não voa, criar asas e voar. Ele é onipotente, ele pode fazer. Isso é uma possibilidade, digamos assim, embora não aconteça. Mas é uma possibilidade. Né? Mas, por exemplo, Deus não pode fazer que 2 mais 2 seja igual a 5. É uma impossibilidade lógica diante da realidade que nós evidenciamos. Então, é preciso compreender o mistério da onipotência de Deus dentro das realidades possíveis. Né? Isso aí envolveria, é claro, uma grande quantidade de estudos filosóficos, inclusive, para atestar que a onipotência divina ela é efetivamente autêntica, ela é real, ela é de fé, né? Mas sempre dentro das realidades possíveis, né? E não criar uma outra realidade como se fosse possível elaborar outra realidade. Né? Por exemplo, a realidade de que Deus sendo todo-poderoso, Deus pode, então, odiar? Tem coisas que Deus não pode nesse processo. Né? Deus não pode odiar, Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, porque isso contradiz a sua própria natureza. Né? Deus é amor. Então, não existe na realidade possível que possa acontecer ódio em Deus. Entende? Se você perceber essa condição. Deus é a verdade. Não existe na realidade possível nenhum evento em que possa se conceber Deus mentindo. Na realidade possível. Entende? Precisa a gente compreender um pouco dessa relação. Né? A realidade, por exemplo, quando nós notamos Deus pode mentir se ele é a verdade? Não existe na realidade possível essa condição. Entende? Se isto acontece, contradiz a própria natureza de Deus. E aí nós vamos criar realmente uma circunstância altamente falaciosa, que na lógica não é possível. Então, é importante notarmos esta realidade quando falamos da onipotência de Deus. É por isso que a gente fala tanto em realidades capciosas, perguntas capciosas, em falácias, né? Que não tem o objetivo de encontrar a verdade, mas tem o objetivo apenas de criar conflito, de criar confusão dentro de uma determinada circunstância. Isso é muito importante que nós entendamos. E aí nós vamos perceber aí, neste número 269, que o Senhor, ele é o Senhor da história. Governa os corações e os acontecimentos à vontade. Teu grande poder está sempre a teu serviço. E quem pode resistir à força de teu braço? É o que nós podemos notar ainda quando percebemos no número 270 que ele é o Pai Todo-Poderoso. Tu te compadeces de todos porque tudo podes. Né? O que podemos notar aí no número 271. Ele diz assim, a onipotência divina de modo algum é arbitrária. Aquilo que nós falávamos há pouco. Né? Deus não vai mudar a realidade para mostrar a sua onipotência, porque não faria sentido diante desta condição. Né? E aí nós podemos notar, inclusive, em Deus o poder e a essência, a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa, de sorte que nada pode estar no poder divino que não possa estar na vontade justa de Deus,
ou em sua inteligência sábia. Isso é bem interessante podermos ir observando, e inclusive isto foi refletido, meditado também da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Você pode notar isso já na primeira parte da Suma Teológica, esta citação de que a essência, os atributos de Deus, né, a sua vontade, a sua inteligência sábia, elas estão em plena comunhão, podemos assim perceber. Mas aí é interessante observarmos, porque diante da onipotência de Deus, grandes outras perguntas, questionamentos, e hoje muito mais do que isso, né, vão aparecendo. Então, como explicar, por exemplo, a realidade do mal? Como explicar a realidade das tragédias? Por que Deus permite, né, as tragédias? São questões de ordem até filosófica que nós podemos nos perguntar ante a onipotência de Deus. Como explicar quando você vai no hospital, vamos dizer, de câncer, e você vai na ala pediátrica e você encontra lá tantas crianças já desfalecendo, né? Já moribundas até por causa da doença, por causa do câncer, né? E onde é que está aí o mistério dessa onipotência de Deus? Como eu posso dizer que Deus está amando a criança naquele momento em que ela está com tanta dor, com tanta angústia, com tanta realidade assim, já na iminência, quem sabe, da morte, né? Uma realidade trágica aos nossos olhos. E aí é quando a gente precisa começar a compreender o chamado mistério da aparente impotência de Deus, né? Deus manifesta a sua onipotência até mesmo por meio da fraqueza, até mesmo por meio da, digamos, da sua aparente impotência, né? De repente você vê nosso Senhor Jesus Cristo, Deus é todo poderoso, nosso Senhor vem salvar a humanidade, e de repente você vê nosso Senhor na cruz, desfigurado, né? Está para morrer na cruz. Que mistério da onipotência é esse? Eu estou vendo Deus onipotente morrendo na cruz, né? E aí você percebe a lógica de Deus muito diferente da nossa, em que Deus muitas vezes enxerga, até mesmo na doença, uma manifestação da sua bondade, uma manifestação da sua onipotência, coisa que nós não conseguimos enxergar. Porque, por vezes, a nossa inteligência, a nossa mente, né? O nosso Deus não cabe na nossa mente, o nosso Deus não cabe na nossa inteligência, né? Não cabe na nossa cabeça. Se o seu Deus, se Deus cabe na sua cabeça, devo dizer, ele é muito pouco divino, não é verdade? Ou seja, vai parar muito mais além a realidade do mistério desta onipotência. Por isso que o número 272 vai tratar justamente sobre esta questão da fé em Deus Pai Todo-Poderoso, que lida também com o mistério desta aparente impotência de Deus, né? Aquela realidade que muitas vezes você pede ao Senhor uma cura, pede ao Senhor que Ele venha para tocar no seu coração, pede ao Senhor que Ele lhe livre daquele acidente, daquele assalto, né? E por vezes você sofre todas essas condições e realidades, e onde está Deus onipotente que permitiu que isto acontecesse comigo? Que Deus é este, né? Tantas vezes nós nos inquietamos ouvindo essas situações e por vezes até no próprio coração humano, daquele que crê, ainda vem essas dúvidas, ainda vem esses questionamentos que muitas vezes são inevitáveis ante as circunstâncias da vida. E daí, mais uma vez, a necessidade de ter a sua fé posta à prova, mais uma vez a necessidade de perceber essa questão de que a fé é um ato também da razão, de que você tem a autonomia para crer, inclusive, um ato humano, né? E tomar a decisão de ter fé mesmo diante destas outras realidades. Então você pode perceber bem aqui quando ele fala, né, neste mistério. Ora, Deus Pai revelou sua onipotência da maneira mais misteriosa no rebaixamento voluntário e na ressurreição do seu Filho, pelos quais venceu o mal. Assim, Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Foi na ressurreição e na exaltação de Cristo que o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou que extraordinária grandeza reveste seu poder para nós, os que cremos. Então você percebe justamente esta revelação por meio desta aparente impotência de Deus. Veja, por exemplo, a história de Jó, né?
que você evidencia na Sagrada Escritura, toda aquela realidade do justo, né? Jó, o justo, e que vivencia todas aquelas realidades. Ele perde a sua casa, ele perde sua família, perde seus bens, perde toda, até mesmo toda a dignidade, sua saúde. A única coisa que ele não perde é a vida, né? Deus tentando, vamos dizer assim, pondo ele à prova, né? Podemos assim dizer, pondo Jó à prova. E no final você vê que Jó ainda, ele segue com a sua fidelidade até sempre, até ser totalmente restituído todo aquilo que ele foi perdendo. Você nota isso quando você lê o livro de Jó. Então você percebe que Deus onipotente, por vezes, permite, né, que realidades assim aconteçam. Como diz Santo Agostinho, que também vai dizer que Deus é suficientemente bom para, até do mal que muitas vezes nos acontece, ele conseguir tirar um bem maior, né? Tamanha a sua onipotência. É isso que nós podemos também notar nos números 273 e 274, quando você percebe aqui, ele vai dizer: somente a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Esta fé gloria-se de suas fraquezas, a fim de atrair sobre si o poder de Cristo. Gloriar-se nas próprias fraquezas e não nas suas forças, mas gloriar-se nas suas próprias fraquezas. Já é um gesto de se trabalhar a humildade no coração. Perceber-se totalmente dependente de Deus, né? Diante desta condição. Desta fé, a Virgem Maria é o modelo supremo. Ela que acreditou que nada é impossível a Deus e que pôde engrandecer o Senhor. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é Santo. E aí ele vai dizer mais: por isso nada é mais adequado para consolidar nossa fé e nossa esperança do que a convicção profundamente gravada em nossas almas de que nada é impossível a Deus. Por isso tudo, o que o credo a seguir nos proporá crer, as maiores coisas, as mais incompreensíveis, bem como as que mais ultrapassam as leis ordinárias da natureza, desde que nossa razão tenha pelo menos ideia da onipotência divina, ela as admitirá facilmente e sem qualquer hesitação. Ou seja, há necessidade de realmente entendermos Deus onipotente, né? O Deus todo-poderoso, que age principalmente ante a fraqueza humana, a fraqueza e a debilidade humana. E aí nós já podemos ir avançando, né? No parágrafo 4, quando você vai observando a partir do número 279, você vai perceber que está dentro desta atribuição divina, podemos notar, né? O Deus onipotente, este ato de Deus enquanto Criador, né? Está dentro da atribuição divina da onipotência de Deus, de que ele pode criar tudo e todas as coisas, né? Como o próprio catecismo vai dizer, que Deus cria tudo do nada, né? Se assim pudermos evidenciar mais adiante, o catecismo vai citar esta realidade, né? Deus cria do nada. Então você pode observar, inclusive, logo no número 279, né, esta passagem que já começa mesmo do primeiro capítulo, no primeiro versículo do livro do Gênesis, né? Você pode perceber, no princípio Deus criou os céus e a terra, se assim podemos observar, se formos lá para a realidade mesmo do hebraico, né, se a gente puder evidenciar, Bereshit Bará, né? Se você perceber esta condição logo do início do hebraico, Bereshit Bará, e aí podemos notar toda esta realidade, essa expressão Barak, você vê do hebraico, que é muito evidente na questão da criação, né? É uma expressão hebraica que vai falar justamente essa condição de dizer que só Deus é capaz de criar. Essa expressão Barak em hebraico é justamente para mostrar isso. É uma expressão que é usada apenas a Deus, para Deus, né? No sentido mesmo de que é Ele quem cria. Ou seja, não se vai usar esse termo hebraico referindo-se a um homem, referindo-se a alguma outra realidade de criatura. Esse termo é usado unicamente para Deus. É próprio de Deus criar, né? O hebraico trabalha muito essa expressão assim, no sentido de dar força
a esta palavra criar. Diferente de, por exemplo, da língua portuguesa, que, por exemplo, você diz assim, até assim, você vai criar os seus filhos, né? Você já vê que tem um outro contexto, que tem outra realidade, né? Você vai criar seus filhos no sentido de educá-los. É por isso que a palavra que se chama, é chamada criança, né? Vem justamente desse radical, criar, né? Eu vou criar os meus filhos, né? De onde brota a palavra criança em português. Mas com um sentido um pouco mais disperso, né? No hebraico, essa expressão barak está se referindo justamente ao Deus Criador. É próprio dele criar. E essa expressão só é usada para ele, né? Que cria do nada, se assim pudermos perceber. Com estas solenes palavras, vai dizer o catecismo, inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma estas palavras confessando Deus Pai Todo-Poderoso como Criador do céu e da terra, né? E aí você vai percebendo, Deus Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis que nós vamos meditar mais adiante. Por isso falaremos primeiro do Criador, em seguida da sua criação. Lembra que no credo, no primeiro artigo, né, nós dizemos Criador do céu e da terra. Por enquanto nós vamos falar apenas de Deus como Criador. Certo? E depois a gente vai falar da sua criação, que é o céu e a terra. Então, note esta condição. Você vai percebendo que, logo no número 280, né, a criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus. O começo da história da salvação que culmina em Cristo, né? Então, você vê que a plenitude da criação se dá em Cristo Jesus. Nós vamos perceber muito bem isto, porque se você notar, por exemplo, o livro do Gênesis, ele começa logo falando da criação, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra, né? Nós vamos perceber esta condição, mas se você notar, acontece todo o processo da criação, se você notar o livro do Gênesis, né? Logo no primeiro capítulo, ele vai relatando a criação do mundo na linguagem que o Gênesis traz em 7 dias. Quando você observa daqui a pouco o homem é criado, né? A obra-prima de toda a criação é o homem que é depositado no jardim. Homem e mulher os criou, vai dizer o livro do Gênesis, né? Quando você chega no segundo capítulo, é como se houvesse uma nova versão para a criação. Você nota que existem 2 versões aqui na criação. O capítulo 1, ele mostra a criação na forma assim como a criação de todo o universo, de todas as coisas criadas, né? Você vai percebendo que existe toda uma realidade cosmológica até na criação no primeiro capítulo do Gênesis. Já no segundo capítulo você vê uma nova narrativa, né? Por tradições diferentes, se assim pudermos evidenciar. A tradição lá do capítulo 1 é uma, a tradição do capítulo 2 é outra, que vem logo depois do exílio da Babilônia, e aí você já vai percebendo a realidade do homem que é colocado no jardim, no paraíso, né? E Deus faz a descrição de como a mulher foi criada, né, da costela do homem, não é para ser, digamos assim, mandar nele, nem para ser sua escrava, né? A mulher não foi tirada da cabeça do homem para mandar nele, nem foi tirada dos pés do homem para ser escrava dele, mas foi tirada do lado para ser sua companheira. Você vê toda essa realidade quando você lê o segundo capítulo do Gênesis, e depois vem o terceiro capítulo, que já vai falar das realidades da constituição do pecado original, que vai começando a surgir, né? Então você vê nos 3 capítulos do Gênesis, né? Se nós notarmos, existe uma realidade assim especialíssima nesses 3 capítulos, porque eles lidam muito com a realidade própria da criação, se assim pudermos perceber, e é fruto de grandes estudos, de grandes debates, até teológicos, filosóficos, né? Dentro desse processo. Mas você vê, por exemplo, quando chega em Jesus Cristo, e a vigília pascal, né, quando você vai observar lá no Sábado Santo, a vigília pascal que vai se evidenciar é como se houvesse uma nova criação, né? Porque em Cristo Jesus há uma nova criação, se assim pudermos perceber, né? Faz-se uma alusão àquela linguagem alegórica da Bíblia, né, que nós podemos também fazer, nós já falamos isto em outro momento, mas você percebe justamente essa realidade. Cristo, ele recapitula, né, a criação e leva ela à sua plenitude em sua nova criação. Nós somos agora novos homens, novas criaturas, podemos assim observar, em Cristo Jesus, né? Por isso ele, no Sábado Santo, né, Jesus ele está descansando, assim como Deus descansa
no 7º dia, que corresponderia justamente ao sábado, né? Cristo descansa no seu 7º dia, digamos assim, no sábado santo, descanso sabático, podemos assim dizer, para logo ressuscitar no 1º dia da semana e aí inaugurar uma nova economia de salvação e nós percebermos justamente que ele inaugura uma nova criação. Eis o novo Adão, né? Podemos assim perceber nesse contexto. Estou falando justamente sobre isso porque o catecismo mais adiante ele vai fazer uma catequese mesmo sobre a criação. Você pode acompanhar mesmo no número 282 e seguintes, né? Ele vai fazer aqui uma verdadeira catequese sobre a criação, inclusive falando algumas questões teológicas, inclusive, em debates teológicos, né? Sobre a criação, principalmente por causa de várias teorias que vão surgindo por ocasião já a partir do século XVII, né, por ocasião do Iluminismo, para cá, várias teorias vão surgindo na tentativa de tirar Deus do plano, né, da criação dele, da sua participação enquanto Criador. Então vão surgindo várias e várias teorias que você pode ir observando, inclusive aí a partir do número 282, ele mesmo já vai colocando esta realidade, né? Mostrando que a criação vai se revestindo de uma certa importância capital nesse processo, né? Muitas vezes entender o processo da criação, não no sentido de como foi criado, né? No sentido mais acadêmico, científico de como foi criado, mas entender que teve a participação de Deus, né? Teve a participação do Altíssimo, se assim pudermos perceber, né? Ou seja, não foi criado do acaso, né? É interessante observarmos isso porque quando você vai ver uma construção de uma casa, por exemplo, e você vai vendo aquela casa sendo edificada, sendo colocado lá os tijolos, né? Sendo colocado a argamassa, o reboco sendo feito, daqui a pouco o telhado, né? E você vê a casa toda construída, aí de repente você pergunta assim, quem foi que construiu essa casa? Aí chega outra pessoa e diz, não, foi o acaso que construiu essa casa. Vê se faz sentido, né? Se você notar a dimensão do universo, né? Você percebe, por exemplo, a galáxia que nós vivemos, a Via Láctea, né? Se nós observarmos os seus planetas, as estrelas, existem pelo menos 100 bilhões de estrelas, das quais o Sol é uma estrela de 5ª grandeza, de 5ª categoria, cuja luz, para chegar até a Terra, dura pelo menos uns 8 minutos, para que a luz do Sol chegue até a Terra, mas você nota que o Sol é uma estrela dentre 100 bilhões de estrelas existentes na Via Láctea. E isto piora quando você nota que a Via Láctea é uma galáxia dentre mais de 100 bilhões de galáxias que nós temos no universo. Então o universo ele é tremendo e ele é imenso e ele é todo ordenado. Quem fez, quem construiu o universo? Aí você responde, o acaso. Será que tem lógica? Compreender, por exemplo, que a Terra, o planeta Terra, ele está localizado numa órbita tal que permite não ser nem muito quente uma temperatura, nem uma temperatura muito fria, que ela esteja num sistema de rotação e de translação, de modo a garantir a permanência da vida, uma temperatura adequada, um ambiente adequado para o surgimento da vida, que já é de alta complexidade. Não tem sentido isso ser posto ao acaso. Foi por sorte que o planeta Terra foi colocado desta forma para conferir e garantir que a vida pudesse existir, né? Porque Mercúrio já está mais próximo, numa temperatura elevadíssima. Se você for para Marte, já é mais distante um pouco. Vênus está muito elevada a temperatura. Marte, planeta vizinho à Terra, é muito frio em Marte, já é impossível de se gerar vida como nós evidenciamos, vida inteligente, vida humana, vida como o homem, né? E as pessoas se preocupam com relação a se há vida fora da Terra. Isso para a igreja é irrelevante se tem vida fora da Terra, se não tem vida fora da Terra. Entende? Mas você nota que não tem como isso ser fruto do acaso. Entende? No entanto, você vê teorias mirabolantes sendo elaboradas com relação a esta questão. Né? E aí o catecismo ele vai falar a partir do número 283 sobre a questão das origens do mundo e do homem, em que nós vamos evidenciar até mesmo as realidades científicas. Muitas pessoas acham que a igreja é contra o avanço tecnológico, o avanço científico, a igreja é contra a ciência, muito pelo contrário, né? Nós vamos perceber grandes cientistas da história da humanidade que eram clérigos, né?
Nós observamos, por exemplo, Lemaitre, por exemplo, na década de 30, lá no século passado, ele que foi aquele que, digamos, elaborou de forma muito genial a teoria do Big Bang, né? Que consegue, com os recursos que ele tinha, consegue elaborar uma teoria, foi desacreditado na época, né? Até mesmo pelo próprio Einstein, Albert Einstein, e mais adiante Einstein acaba voltando atrás nessas teorias de Lemaitre para dizer realmente ele tinha razão, depois dos recursos terem sido mais avançados, e se pôde constatar que a teoria de Lemaitre, né, tinha sentido. Entende? Você observa homens como Gregor Mendel, né, o pai da genética, um monge, se nós formos evidenciar, lá no mosteiro estudando ervilhas, né, e percebendo que existia alguma carga genética ali, alguma condição, o pai da genética. Então nós notamos os grandes cientistas da história foram padres, se assim pudermos evidenciar. Os grandes cientistas da história eram homens de batina, se nós notarmos, né? Então, cientistas de batina, se nós percebermos. Então, você vai notando que a igreja nunca foi contra, pelo contrário, a igreja fomentava, né? Fomentava. Não existe instituição como a igreja que fomentava tanto que se houvessem descobertas científicas, porque era sempre em busca do conhecimento da verdade. Entende? As invenções, as grandes invenções, padres que faziam dentro desse contexto. Então você vai observando toda essa realidade aqui nos números 283, 284 e 285. É bem interessante a didática que ele vai colocando aqui, né? 283 ele vai falar sobre as questões das origens do mundo e do homem, né? Como objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente os nossos conhecimentos sobre a idade, sobre as dimensões do cosmos, né? Até hoje ainda existem esses debates nesse sentido, né? Mas aí você vê no número 284, ele vai dizer que o grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem, que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual é o sentido de tal origem. De onde eu vim, para onde vou, quem sou eu, né? Qual é o sentido de tudo isso? Se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima, ou por um ser transcendente, inteligente e bom chamado Deus. E se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? Essa pergunta é altamente capciosa. O próprio catecismo da Igreja Católica já se antecipa àqueles que vivem questionando isso, né? Se Deus é bom, por que existe o mal? E aí ele vai dizer mais, de onde é que vem este mal? Quem é responsável por ele? Haverá como libertar-se dele? É interessante a pedagogia que o catecismo usa. Primeiro ele fala da criação, da ciência. No próximo capítulo, parágrafo, ele vai dizer sobre a realidade da existência, o sentido da existência, começa a levantar uma série de questionamentos, né? O próprio catecismo faz isso. E no número 285 ele dá uma resposta que beira, muitas vezes assim, fala, né? Menciona certas teorias ideológicas, né? Por exemplo, o próprio catecismo aqui vai falar sobre a realidade, por exemplo, de que baseado nesses questionamentos, nessas perguntas, né, por que o mal existe? Eu posso me livrar dele? Aí surgem respostas dizendo que existe um Deus bom e existe um Deus mau, né? O Deus mau como sendo um Deus, vamos dizer, do Antigo Testamento até, que é um Deus que mata, que é um Deus que é justiceiro, né? O Deus bom, que é um Deus que é misericordioso, quer dizer, como se fosse uma dualidade em Deus. E nós percebemos que isto é gnose, isto é gnosticismo, isto não é de fé católica. O maniqueísmo, que foi uma doutrina seguida por Santo Agostinho durante certo tempo, antes da sua conversão, o maniqueísmo pega muitos elementos do gnosticismo, né? Depois Santo Agostinho, quando se converte à fé católica, ele vai combater os maniqueus, né? E ele que sabia justamente o que estava combatendo, porque ele já tinha simpatizado antes com os maniqueus, justamente para mostrar essa questão de que não há uma dualidade entre o bem e o mal. Não existe essa coisa de Deus bom e Deus mau, como se o bem absoluto e o mal absoluto existissem. Não existe mal absoluto. O que existe é mal moral, né? Existe o bem absoluto, que é Deus, se nós observarmos. A bondade absoluta, o bem absoluto. Mas o mal, não existe mal absoluto.
Se existe mal absoluto, eu estou equiparando ao bem absoluto, que é Deus. E aí eu teria um antideus, né? Ou uma oposição a Deus de mesma instância, de mesma dignidade. Isso é importante observarmos isso. Por isso que certos símbolos que muitas vezes observamos por aí não são cristãos e nem devem ser tidos por verdade, né? Aqueles símbolos que você nota, por exemplo, que existe uma realidade do bem e uma realidade do mal se equiparando como se fossem iguais em dignidade e em poder, isso não é de fé católica, porque o mal absoluto não existe, né? Existe sim um mal moral, né? Aquele mal moral, por exemplo, praticado evidenciado até mesmo pelas condições de Satanás, né? Satanás gostaria muito de ter este mal absoluto, e é bem interessante observarmos esta realidade metafísica, porque Satanás gostaria muito de ter este mal absoluto, se assim pudermos notar, para se igualar a Deus, mas ele não pode, porque por mais que ele queira, ele nunca deixará de ser criatura, nunca conseguirá ser como o Criador. E ele ainda, a grande tragédia do demônio, a grande tragédia de Satana, né? De Satanás. Sua tragédia está onde? Sua tragédia está no fato de que Deus, como ele é sumamente bom, e dar o ser é uma coisa boa, ele dá o ser a toda a sua criação, inclusive aos próprios anjos, até aos anjos caídos, que têm o ser na sua natureza. E ser é uma coisa boa. Satanás, como quer ter a experiência do mal moral e quer querer atingir esse mal absoluto, ele desejou não ser, ou seja, ser o oposto. Isto é contraditório, não é possível ele chegar ao mesmo patamar de Deus. Existe uma diferença enorme, meus irmãos, entre Deus e qualquer coisa que seja a sua criação, né? Eu dava no início o exemplo do universo, mas existe uma diferença imensa. O universo já é imenso, né? E existe uma diferença imensa do universo para Deus. Perto de Deus, o universo é quase nada. Entende? Se formos falar dos anjos, toda a multidão de anjos, a legião de anjos, né? Alguns teólogos também vão dizer que os anjos são como que muito mais numerosos e maiores, mais fortes e poderosos de qualquer realidade do universo. Mas perto de Deus, os anjos são quase nada. Perceba a magnanimidade do nosso Deus. Perceba a onipotência criadora de Deus dentro deste processo, né? Então você vai percebendo contra isso que a igreja nos primeiros séculos, século II, século III, a igreja lutou. O gnosticismo, por exemplo, já existia desde antes mesmo de Cristo, já se observava algumas correntes gnósticas dentro desse contexto, né? E aí você vai percebendo, inclusive, que existem outras realidades ideológicas, como vai dizer no número 285, ele vai falar também sobre uma realidade em que Deus teria criado todas as coisas e depois teria abandonado a criação à sua própria sorte, né? Como um relojoeiro que cria o relógio e deixa lá o relógio trabalhando sem intervir ali, né? Então isso aí também seria uma outra corrente ideológica, herética até, que seria o chamado deísmo, né? Que você observa aí no número 285. São realidades que o catecismo vai nos aprofundando, né? E no número 286, nós notamos, por exemplo, a realidade da inteligência humana, e a igreja já falava sobre isso, eu já mencionei isso aqui, a igreja era sempre a favor de mostrar que Deus é possível. É possível conhecer a criação, é possível conhecer as realidades criadas, é possível conhecer a Deus, entender que Deus é o Criador pelo uso natural da razão. É o que diz o número 286. Inclusive, você vai observar até mesmo em algumas realidades de concílios, algumas realidades conciliares, né? Vai se notar justamente esta realidade, de que é considerado anátema aquele que não acreditar que é possível conhecer a Deus enquanto Criador usando apenas a razão. Então, você nota, inclusive, no próprio Concílio Vaticano I, né? Um dos documentos do Concílio Vaticano I, se assim pudermos evidenciar, ele vai falar e vai narrar que é considerado anátema aquele que não acreditar que é possível chegar ao conhecimento de Deus enquanto Criador usando apenas a razão dentro desse contexto. Para você ver o quanto a igreja valoriza essa realidade da fé e da razão, né? E no número 287 ele ainda vai dizer: a verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo
tudo o que é útil conhecer a este respeito. Note bem esta realidade, esta condição. A verdade da criação, ela é tão importante que Deus não, digamos assim, não se contentara, né, em que apenas pela razão pudesse ser mostrado isso, mas Ele mesmo também vem se revelar, né, dentro desse contexto, de toda esta condição. E mais adiante nós vamos notando, né, que esta revelação da criação é inseparável da revelação, da realização da aliança de Deus com o seu povo. São realidades que nós podemos notar aí, tanto no número 288 como no número 289. E podemos ainda perceber a criação enquanto obra da Santíssima Trindade. Nós já havíamos falado isto, né? Nós já havíamos observado da forma como Deus havia criado todas as coisas, e eu já havia mencionado aqui a expressão hebraica, né? Barak, que corresponde justamente esta realidade de que é próprio de Deus criar, né? Não é próprio do homem criar do nada, vamos dizer assim, mas é próprio de Deus criar. A criação parte deste princípio, né? E ele ainda vai dizer aqui, quando nós observamos no número 291, aquela analogia com o Novo Testamento, com a figura de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele. Sem ele, nada foi feito. Está lá no Evangelho segundo São João, logo no primeiro capítulo, né? Ou seja, o Verbo estava na criação. O Verbo fazia parte da criação. Tudo foi feito pelo Verbo. E sem o Verbo, nada foi feito. Note que tremendo. E de repente este Verbo se encarna e vai trabalhar a experiência mesmo com os apóstolos ali daquela convivência. Perceba toda essa realidade, esse tremendo mistério escondido ali em Jesus Cristo, né? E aí você nota toda a ação, inclusive, do Espírito Criador, se assim bem pudermos perceber, né? Eu gosto muito de uma oração que tem um efeito até trinitário, né? Porque também tem um efeito criador dentro desse contexto, que diz mais ou menos assim: inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Esta oração é uma oração de caráter até trinitário, se assim pudermos observar. Eu estou pedindo ao Senhor que Ele venha me inspirar. Que Ele me inspire como? Por meio da ação do Espírito Santo, né? Inspirai as minhas ações e ajude-me a realizar estas ações, para que eu comece em vós e termine em vós. Tudo o que eu fizer, em nome de Jesus, por Cristo. Então, eu estou pedindo ao Pai, no Espírito, pelo Filho, né? É uma oração trinitária, se pudermos observar, que tem muito a ver com a realidade também da criação dentro desse contexto, né? E aí você nota essa condição do Espírito Santo também agindo, o Espírito Criador, como o Catecismo coloca aqui no número 291, né? A oração do Veni Creator. Ele cita, inclusive, a oração do Vem Espírito Criador, que talvez você até conheça, o Veni Creator Spiritus, né? Vem Espírito Criador, penetra o interior dos teus fiéis, derrama a plenitude dos divinos dons nos vossos corações que para te criastes, és o Consolador, nosso Paráclito, e você percebe que é uma oração efetivamente voltada muito para a criação, né? Pelo Pai Altíssimo dado aos seus filhos, fonte viva de amor que aquece, unção que santifica e cura, né? E você vai notando que é uma oração que remete desde a criação e que ele cita aqui também no Catecismo. No número 292, ele também vai falar sobre esta realidade da criação que é insinuada no Antigo Testamento. Ela é revelada na Nova Aliança, né? Esta ação criadora do Filho, do Espírito Santo e que é inseparável do Pai. Então você nota que a criação acaba se tornando também obra da Santíssima Trindade. Ela não é própria apenas do Pai, né? Mas ela é uma, digamos assim, comunhão, podemos observar, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? E aí você nota no número 293, né, que o mundo foi criado para a glória de Deus. É bem interessante esta passagem, esse terceiro tópico que nós temos aqui, de que o mundo foi criado para a glória de Deus. Ou seja, o mundo não foi criado porque Deus ele é, digamos, alguém e é carente. O mundo não foi criado
por causa da solidão de Deus, porque Deus estava muito entediado, sozinho naquela constituição, né? Sem nada criado, e precisava, de fato, compartilhar sua glória, sim. Mas não criou tudo por causa de um certo tédio, né? Ele se basta a si. Ele não precisava ter criado nada. Ele criou porque ele quis. O Catecismo vai dizer, inclusive, que Deus criou todas as coisas justamente para manifestar a sua glória, para compartilhar a sua glória, para nos conferir a sua felicidade, a sua glória. Isso é que é o tremendo. Com o compartilhamento. E o compartilhamento é fruto do amor. Né? Porque Deus é amor. Vai dizer aqui no número 293. Ele diz ainda, neste mesmo número, neste mesmo parágrafo, vai dizer, não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e comunicá-la. Pois Deus não tem outra razão para criar, a não ser o seu amor e a sua bondade. Ou seja, para dar o ser. Como a gente costuma falar, né? Enquanto ele te dá o ser, ele te confere o ser, enquanto ele te sustenta no ser, ele está te amando. Não tem outro sentido. É o amor dele que te sustenta na existência, entende? E uma vez criado, ele não vai descriar, porque se ele descriar, é um sinal de que ele não ama. E se ele não ama, ele contradiz a sua natureza. Ou seja, enquanto você está existindo, enquanto toda a criação existe, Deus está sustentando ela. E está te amando. Percebem esta realidade? Esta condição? Supondo que se Deus deixasse de amar, você deixaria de existir, não apenas no sentido cronológico, mas também no sentido ontológico. Ou seja, não existiria mais nem sequer na mente das pessoas que você conheceu. Tuas atitudes, teus atos, todos deixariam como se não tivessem sequer existido as atitudes e os atos. Né? E toda uma repercussão negativa iria acontecer da sua não mais existência, se isso fosse possível. Mas enquanto você existe, Deus está te sustentando no ser, ou seja, pura manifestação do seu amor e da sua bondade. Aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. Vejam que frase magnífica. Aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. Né? O Senhor diz, basta-se. As criaturas surgem. E as criaturas aí no sentido mesmo, tudo criado, né? A luz, por exemplo, que é separada das trevas, o firmamento, né? Os luzeiros, depois os animais, os vegetais, por fim, a obra-prima da criação, que é o homem. Nós vamos falar disso na próxima aula. Mas nós podemos notar ainda, no número 294, que ele vai falar e observar justamente a realidade da glória de Deus, que consiste em que se realiza esta manifestação e esta comunicação, se assim bem pudermos perceber, comunicada na pessoa do Verbo, como ele também coloca aqui no número 294. E ainda meditando neste mistério, se você avançar comigo para o número 295, você tem aqui algumas realidades bem interessantes e que são realidades bastante dogmáticas, né? Se você puder notar comigo. Observe. Deus cria por sabedoria e por amor. Deus cria do nada. Deus cria um mundo ordenado e bom. Deus transcende a criação e está presente nela. Deus mantém e sustenta a criação. Ou seja, 5 realidades que nós podemos observar são 5 realidades dogmáticas, se assim pudermos perceber. Note logo, Deus cria por sabedoria e por amor. Número 295. Cremos que Deus criou o mundo segundo sua sabedoria. O mundo não é um produto de uma necessidade qualquer, de um destino cego ou do acaso. Cremos que o mundo procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participarem de seu ser, de sua sabedoria e de sua bondade. Perceba esta realidade inicial de que Deus cria com sabedoria, cria por amor, como também ele cria do nada. É mais uma verdade de fé para que possamos crer, né? Ele diz no número 296, cremos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de nenhuma ajuda para criar. E isto nós vamos observar uma realidade filosófica, né? A segunda via da existência de Deus, por exemplo, de Santo Tomás, que vai falar sobre a causalidade eficiente, né? Deus é a causa de todas as causas, vamos dizer assim, não causada. Podemos observar, Deus é a causa de todas as causas e ele não foi causado por nada, né? Podemos notar. Ele é a causa de tudo o que existe.
né? Ele que causou todas as coisas, mas ele mesmo não é causado por nada. A causalidade eficiente, se assim pudermos evidenciar. E é bem interessante quando você observa esta passagem aqui de São Teófilo de Antioquia. Ele vai dizer: que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente? Um artífice humano, quando se lhe dá um material, faz dele tudo o que quiser, ao passo que o poder de Deus se mostra precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. Interessante, né? Do nada, aquilo não existia, aquilo não tinha ser e de repente passa a ter o ser, né? Passa a existir. E aí nós notamos esta realidade que está muito ligada, atrelada à nossa fé. Como também precisamos compreender que Deus cria um mundo ordenado e bom. A criação toda, ela foi criada boa, ela foi criada de forma ordenada. Se hoje nós observamos alguma espécie de desordem na criação, não é por causa de Deus, porque Deus criou tudo bom e tudo ordenado. Percebemos isso desde o Gênesis. Deus viu que era bom, né? Quando cria o homem, ele viu que era muito bom. Teve um momento que ele viu que não era alguma coisa boa, quando o homem estava só. Mas aí ele já resolveu o problema e cria a mulher, podemos assim dizer, né? Mas aí vai chegar um momento em que ocorre a queda e aí você vê a desordem no mundo. Mas você nota que a ordem da criação é boa. Deus cria com sabedoria, cria uma criação ordenada, cria tudo de forma boa, né? E tudo aquilo é querido por Deus como um dom dirigido ao homem dentro desse processo. E é lógico e evidente que Deus se manifesta infinitamente maior do que toda a sua criação, conforme nós vemos no número 300. E aí você nota na sua majestade como sendo assim mais alta do que os céus, né? É incalculável a sua grandeza, se assim bem pudermos notar. Notando também o número 301, ele vai dizer este quinto atributo, né? Deus mantém e sustenta a criação, como nós já havíamos falado, sustenta a criação no ser, né? E é bem interessante essa passagem que nós observamos aqui também, tirada aqui dentro desse número 301, nós podemos notar justamente essa condição quando ele diz reconhecer a dependência completa em relação ao Criador. É uma fonte de sabedoria, uma fonte de liberdade, de alegria e de confiança, como nós observamos aí esta citação do livro da Sabedoria. E aí nós podemos notar que Deus vai realizando o seu projeto benevolente por meio da sua divina providência. A divina providência de Deus é ela que rege todas as coisas. É ela que comanda, que ordena, né? Coordena todas as coisas. É como se Deus estivesse vendo todo um quadro inteiro, desde o início até o fim. E ele sabe como ordenar todas as realidades, apesar da queda, apesar das desordens que foram geradas por meio da queda. Deus comanda tudo, todo o seu projeto benevolente por meio da sua providência. Nós não conseguimos enxergar o quadro todo, o quadro completo, mas Deus vê, né? Nós vemos somente recortes da nossa própria existência, do nosso próprio tempo, mas Deus vê o quadro inteiro, né? Deus vê o mapa todo da criação. Isto é a sua divina providência. Olha o que diz o número 302, quando ele vai falar aqui. A criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Isso é tremendo. Ele criou tudo o criado, mas não concluiu, vamos dizer assim. Ela ainda está em processo de acabamento, a sua criação, né? Ela não está acabada, como diz aqui, das mãos do Criador. Ela é criada, e eu acho tremenda essa expressão, ela é criada em estado de caminhada, né? Para que possa atingir a sua perfeição última, o seu fim último, de uma forma muito mais perfeita do que se ela teria acontecido se Deus tivesse criado já a criação perfeita e pronta desde o início. Ele cria, vamos dizer assim, em estado de caminhada para que ela possa ainda atingir uma perfeição última. Tamanha a sua sapiência ilimitada, tamanha a sua sabedoria infinita. Ele vê dentro de todo o plano da criação que é melhor que seja assim, e não do jeito que a gente pensa. Por que Deus não criou isso? Por que Deus não criou um mundo desprovido do mal? Por que Deus permitiu que Satanás se rebelasse contra ele?
Deus permitiu todas essas realidades porque é de um mistério insondável e de modo que isto tudo gera uma, digamos assim, uma providência tal que chegaremos a um fim último muito mais perfeito, muito mais agradável, muito mais maravilhoso do que se Deus tivesse criado já tudo pronto. Deus sabe todas as coisas. Essa expressão que falamos tanto no nosso dia a dia, é tão corriqueiro falarmos, ela não está fazendo mais sentido agora, podemos assim dizer. Ela nunca fez tanto sentido assim. Deus sabe todas as coisas de fato. Né? Coisas que nós não imaginamos, Deus está ordenando tudo para um bem maior. É esta a expressão da nossa fé. Nós precisamos compreender. É o que diz o número 303. O testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da divina providência é concreta e direta. Toma cuidado de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Com vigor, os livros sagrados afirmam a soberania absoluta de Deus no curso dos acontecimentos. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. É isso que nós podemos observar aqui nestes parágrafos do Catecismo. Inclusive, o Catecismo no número 305, nós também podemos evidenciar esta condição, quando ele diz: Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades de seus filhos. Por isso, não andeis preocupado dizendo: que iremos comer ou que iremos beber? Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidades de todas essas coisas. Você percebe realmente que diante desta realidade, todo que nós nos preocupamos acaba se tornando, digamos, até insignificante, muitas vezes pela nossa falta de fé nesta onipotência suprema, nessa onipotência que beira, vamos dizer, a realidade criacional de Deus. E você ainda pode observar no número 306 e seguintes, né? Até o número 308, você pode notar justamente a realidade da providência de Deus e as causas segundas, quando nós percebemos, inclusive, que Ele é Senhor e soberano de todos os desígnios que vão se suceder no processo da economia de salvação. Para a realização dos mesmos desígnios, serve-se também do concurso das criaturas, ou seja, Deus se vale do homem para fazer acontecer também a sua providência. Né? É aquela realidade que nós podemos observar, uma máxima que nós podemos evidenciar. Deus te criou sem ti, mas Ele não vai te salvar sem ti. Né? De certa forma, a necessidade da participação, da cooperação do homem, com a graça de Deus para que a salvação e a santificação também possam acontecer. É isso que nós também podemos perceber ao longo desta meditação. E no número 308, nós podemos notar aqui, quando ele vai dizer que uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em todo o agir de suas criaturas. É a causa primeira que opera nas causas segundas e por meio delas. A causa primeira é o próprio Deus, Deus agindo por si mesmo, livremente. As causas segundas é Deus trabalhando por meio daquilo que nós fazemos também. Existe uma passagem muito bonita de Bento XVI, quando ele foi eleito Papa, na Sacada de São Pedro, em 2005, né? Nós estávamos vendo aquela comoção do Papa São João Paulo II, que havia falecido, e aí a eleição do pontífice Bento XVI. E Bento XVI diz uma fala que tocou muito o meu coração no dia da sua posse, né? Quando ele diz que é impressionante como Deus se vale de ferramentas insuficientes para fazer o seu trabalho. E o trabalho sai bem concluído, o trabalho sai bem feito. Porque quem faz é Deus. Ele me usa como instrumento, mas é Ele quem opera, né? Eu gosto de comparar até como uma vassoura, se observarmos, né? A vassoura está varrendo lá, mas quem é que pega na vassoura para varrer? Né? A vassoura está fazendo lá, usado como instrumento para varrer, para limpar. Mas quem varre? Assim sou eu diante do Senhor. Sou uma vassoura, por vezes quebrada, por vezes insuficiente para varrer. Mas quem varre é o Senhor. Então o trabalho vai sair bem feito. Entende? Porque sou puro instrumento. Esta é a realidade dessas causas segundas que nós estamos falando aqui também. Né? Longe de diminuir a dignidade da criatura, esta verdade a realça. Tirada do nada pelo poder, sabedoria e bondade de Deus, a criatura não pode nada se for cortada de sua origem, pois a criatura sem o Criador se esvai. É aí onde a necessidade mesmo de nós percebermos e deixarmos-nos usar por nosso Senhor Jesus Cristo. E para já irmos
caminhando para o final desta meditação, desta aula de hoje, eu tenho aqui, a partir do número 309 até o número 314, ele vai citar aqui a providência de Deus e o escândalo do mal, né? Aquilo que já havíamos mencionado anteriormente. Se Deus é tão bom e tão todo-poderoso, por que o mal existe, né? E é bem interessante a meditação e a reflexão que ele vai fazer aqui. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo, ordena tudo para o bem, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Para esta pergunta tão premente quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida, né? Não dá para responder tudo isso numa única aula, podemos assim perceber. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Este parágrafo, por si só, meu irmão, já é suficiente para que você possa meditar, refletir e cada vez mais ir aprofundando neste mistério. Porque a resposta a essa problemática do mal, a resposta ao problema do mal, até mesmo um problema filosófico que muitas vezes se cria com relação ao mal, para o cristianismo, essa resposta não é pronta. Esta resposta, na verdade, é um conjunto da nossa fé. É um conjunto da nossa fé inteira que vai realmente procurar corresponder a essa problemática, né? Respondê-la de modo a, vamos dizer assim, satisfazê-la, mas sempre à luz da fé, se assim bem pudermos perceber. No número 310, nós ainda percebemos mais alguns questionamentos que ele vai falar, né? Porque Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum. Segundo o seu poder infinito, e aí nós sabemos, Deus sempre poderia criar algo melhor. Poderia criar algo mais perfeito. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar o mundo em estado de caminhada para a sua perfeição última. Nós comentávamos isto há pouco, né? Este devir permite, no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, também o desaparecimento de outros, juntamente com o mais perfeito, também o menos imperfeito, juntamente com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico, existe, como o bem físico existe, portanto, o mal físico também existe, né? Enquanto a criação não houver atingido sua perfeição. Você nota que Deus está ordenando todas as realidades, né? E aí, nós percebemos também, ele vai falar aqui do mal moral, que nós já havíamos comentado, né? Da existência do mal moral, e ele diz que Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa deste mal moral, todavia permite, respeitando a liberdade de sua criatura e misteriosamente sabendo auferir do mal um bem maior, se assim pudermos notar. E para caminharmos já para o fim, nós observamos aí nos números 313 e 314, né? Justamente que ele fala sobre essas realidades e condições também ligadas a esta providência, o escândalo do mal, né? Quando ele diz assim: sabemos que para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Agora me recordei de Santo Agostinho, quando ele vai dizer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, parafraseando São Paulo, né, aos Romanos, mas aí Santo Agostinho vai dizer até o pecado, né? Até o pecado pode concorrer para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus é suficientemente bom para tirar até do pecado um bem maior, ou seja, quem sabe a minha própria conversão, a partir do pecado que eu vivenciei, né? Então você tem essas realidades. Existe ainda aqui, você pode depois também meditar passagens ligadas a Santa Catarina de Sena, como também a São Tomás More, né? Vale a pena, porque essas meditações que você vê aqui no Catecismo com uma letrinha menor, elas são uma pérola para a nossa reflexão, para a nossa espiritualidade. Geralmente são falas, são palavras dos santos, né? Vale muito a pena você conferir isto aqui também, meu irmão. E para finalizar, já no número 314, ele vai dizer aqui: cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história,
mas os caminhos de sua providência muitas vezes nos são desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido sua criação até o descanso deste sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. Que maravilha percebermos esta condição. E aí eu deixo para você aqui também o resumo que o Catecismo apresenta do número 315 até o número 324, para que você possa também apregoar-se mesmo, tomar posse destas passagens, né? Ele vai ainda mostrar muito resumidamente tudo aquilo que nós meditamos e estudamos. Vale muito a pena você conferir a revisão da aula de hoje, por meio deste resumindo que o Catecismo aqui, de forma bem didática, vem a apresentar. Tá certo? Eu quero agradecer mais uma vez a sua paciência neste momento comigo, nesta aula, né? Espero que você realmente vá perseverando gradativamente. Com esta aula de hoje, nós já finalizamos aqui este primeiro bimestre. Se você chegou até aqui, Deus seja louvado pelo dom da sua vida. E a oração que eu faço para você hoje é que você possa perseverar. E Nossa Senhora, sede da sabedoria, te conceda a graça de ter mais sede mesmo de Deus, para que você possa buscar ainda mais neste trono, que é a Virgem Maria, que está com o menino Jesus no colo, vamos dizer assim, ela que é o trono de Deus, podemos colocar a sede da sabedoria divina, e que ela realmente possa ir colocando no teu coração um desejo cada vez maior de buscar as coisas do alto, de buscar as coisas de Deus e se enamorar deste amor, né? Se enamorar deste amado. Por isso peçamos a Nossa Senhora, sede da sabedoria, que ela venha em socorro daqueles que participam deste curso, para que realmente sejam formações de grandes conversões, de fato, ao cristianismo, à Igreja Católica, à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.